Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria plana. E, pessoal, nós vamos continuar comentando a respeito de triângulos, tá bom? É um assunto extenso. E aí você já pode perceber que o fato dele ser extenso é porque, turma, de verdade, se tem uma figura plana que cai demais, essa figura plana é um triângulo, tá bom? Então tem que ficar de olho, porque cai demais nas mais diversas provas. Turminha, segue a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui, ó, @professor Ian Ribeiro. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, tá bom? Tem muita coisa bacana, turma, lá no nosso perfil, voltado para matemática e realmente vale a pena você dar uma olhada. Tranquilo? Turma, o que que acontece? Veja bem, nós já começamos a estudar os triângulos, certo? E turma, se tem uma figura que você tem alguns elementos que tem que ficar de olho, é aqui, ó. Primeira coisa que a gente já viu, e eu só escrevo de maneira rápida, é você sempre lembrar o quê? Ó? O triângulo ele tem 3 lados, consequentemente ele tem 3 vértices. Lembra que é uma figura onde você tem 3 ângulos internos. Consequentemente, você tem 3 ângulos externos. Tranquilo? Turminha, nessas duas situações aqui, lembra que a gente viu que a soma interna sempre vai dar 180. E lembra que a gente também viu que a soma externa sempre vai dar 360 graus. Tá? Lembra que a gente viu que é uma figura que não tem diagonal, porque todos os vértices que são trabalhados, eles têm ali vértices que são chamados de consecutivos, tá bom? Então, eu posso chegar aqui para você e colocar, ó, vértice A, vértice B, vértice C. Turminha, você realiza o prolongamento, você obtém o ângulo externo. Então, aqui eu posso chegar e falar que é Azinho, Czinho, B chapéu, né, que é em relação ao lado. Então, aqui é o lado A, aqui é o lado C, aqui é o lado B. Só que lembra que essa formação a gente já comentou que é o ponto de partida até o ponto de chegada. Então, o lado AC é igual a Bzinho e assim sucessivamente. Tranquilo? A uma altura dessa, turma, você deve lembrar que um triângulo ele obedece uma determinada classificação. Só que, turma, essa classificação ela é dada de duas formas. Lembra que a gente já falou que é quanto aos lados e quanto aos ângulos. Lembra que quando a gente fala em relação aos lados, o meu triângulo ele pode ser o quê? Escaleno, onde você tem todos os lados e todos os ângulos diferentes. Lembra que você pode ter ali, ó, um triângulo que ele é chamado de isósceles. E lembra que você pode ter também um triângulo que ele é chamado de equilátero. E eu já comentei também que no caso do equilátero é uma peculiaridade, porque ele é chamado de regular. Mas nem toda figura que é dita equilátero é regular. O caso do triângulo é porque é, mas convencionou-se chamar apenas de equilátero. Mas saiba disso daí, tá bom? Aqui a gente tem dois lados iguais e o lado que não é igual é definido como base e os ângulos da base são iguais. Aqui eu tenho todos os lados e todos os ângulos
iguais. Ponto. Turma, eu posso classificar também com relação ao valor dos ângulos. Lembra que a gente já comentou que você pode ter um triângulo considerado o quê? Acutângulo, todos os ângulos agudos. Lembra que você pode ter um triângulo retângulo. E lembra que você pode ter um triângulo que é considerado obtusângulo. Um único ângulo é dito como obtuso. Beleza? Turminha, nessa aula, aí a gente já de fato inicia. A gente vai aprender a calcular a área de um triângulo. Área de um triângulo. Turma, toda vez, e isso não é só em relação a triângulo não, tá? Toda vez que você trabalha com relação à área, é você perceber isso aqui, ó, turma. A área, ela é um preenchimento de uma superfície. Aí você pode me perguntar assim, mas Ian, como assim? Preenchimento de uma superfície. Turma, vamos supor que você é o prefeito de uma cidade. E nessa cidade você tem um terreno que ele é um terreno triangular, tá bom? E ele é uma praça. Só que aí, turma, você decide preencher toda a praça com grama. Então você precisa perceber assim, quanto de grama eu iria gastar para cobrir toda essa região aqui, ó. Quanto que eu gastaria? Não é um preenchimento de superfície? É. Então, automaticamente, é sobre isso que se trata a área de uma figura. Até porque, turma, a área é relacionado a apenas duas dimensões. Beleza? Show de bola. Vamos lá. A primeira forma que você pode calcular a área de um triângulo é essa daqui, ó, turma. Base vezes altura dividido por 2. Multiplicar por meio é dividir por 2, tá bom? Normalmente, turma, essa área aqui, ela é vista em dois triângulos principais. Claro que você pode usar em qualquer um, mas a percepção deles em questões é melhor, assim, é mais recorrente aqui, tá? É no triângulo retângulo e também no triângulo isósceles. Aqui a gente falou uma classificação em relação a lado e em relação a ângulo. Toda vez que a gente quer enxergar a altura de um triângulo, é sempre a distância de um vértice ao lado oposto a ele. E esse vértice ao lado oposto, você vai perceber, turma, que é um segmento perpendicular, tá? Lembra que quando a gente já falou na parte de geometria, segmento perpendicular é porque você tem a formação de um ângulo de 90 graus
entre duas referências. Então, a altura sempre gera 90 graus, onde ela toca. É um segmento perpendicular, tá bom? É a característica principal que ele tem. Então, por exemplo, se você tem... Eu estou fazendo pontilhado, mas na hora que você montar aí no seu papel, você vai colocar, turma, certinho, tá bom? Ó, eu estou indicando para você aqui um triângulo retângulo. Turma, no caso do triângulo retângulo, quem que seria a base e quem que seria a altura? Um ponto importante é você perceber que esse segmento aqui, ele é o segmento que está com a superfície formada. É de fato como se você pegasse o triângulo e colocasse em cima da mesa, tá? Então, nesse caso aqui, esse BC, ele seria considerado a base. Só que você percebe que entre a base e entre esse segmento eu tenho a formação de um ângulo de 90 graus? É porque esse segmento AB ele vai ser considerado a nossa altura, tá? Então, se você precisasse calcular a área desse triângulo, aí a gente tem o costume de utilizar B de base, H de altura, dividido por 2. Tranquilo? No caso da percepção do isósceles, é um ponto interessante também. Turma, o isósceles, ele não tem dois lados que são iguais? Se eu digo que o triângulo ABC ele é isósceles porque AB é igual a AC, lembra que eu falei que o lado que não é igual ele determina a base. Então, você já saberia que isso aqui é a minha base do triângulo. Lembra que eu tenho ângulos iguais aqui. Onde que seria a altura? É a mesma percepção do triângulo estar em pé. Então, a altura relativa ao lado BC está aqui. Consequentemente, eu marcaria o ângulo de 90 graus, porque é obrigatório. Turma, esse segmento ele tem medida H. Se você precisar calcular, seria a mesma coisa, tá? A área disso daqui seria base, BC, vezes a altura, dividido por 2. Show de bola? Beleza. Turminha, o próximo passo para você calcular essa área é fazer isso daqui, ó. É tirar a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Aí você vai falar assim, pera aí. Quem que é esse P? Como assim? Turma, primeira observação. Essa fórmula para cálculo de área, ela recebe um nome, tá? Ela é chamada fórmula de Heron. Turminha, segundo passo. A sua dúvida é essa, ó. Tá vendo que tem um P? Pelo amor de Deus, quem que é esse P? Turma, o P é isso aqui, ó. É o A mais o B mais o C dividido por 2. Beleza? Turma, quando você soma todos os lados, a soma de todos os lados não é o perímetro? É. Então, na realidade, o que você está fazendo? O que a gente chama de semiperímetro. Porque eu estou calculando o perímetro e dividindo por 2. É isso que você vai fazer. Tá bom? Essa fórmula de Heron ela é aplicada quando você tem um triângulo escaleno. A aplicação dela é para o triângulo escaleno.
Porque as outras você tem outras formas de fazer, tá? Então, você tem aqui A, B, C. Lembra que escaleno é tudo diferente. B, C. Você pegaria esses valores que estão aqui, somaria, então, ó, esse, mais esse, e dividiria por 2, P. Depois, esses valores que estão aqui, ó, são os valores dos lados. Tranquilo? Muito, muito, muito prático e fácil. Turma, a outra forma, e essa cai demais, tá? É quando a gente tem um triângulo equilátero. No caso do triângulo equilátero, ele vem dessa dedução de base, você vai dividir ao meio. Porque o segmento no isósceles, por exemplo, ele é uma mediana, então tem toda uma dedução por trás, mas não precisa se preocupar com isso, certo? Se você visualizar um triângulo equilátero, a maneira como você vai calcular a área é essa daqui. Esse L, como seus lados são iguais, então o L é o lado do triângulo. Ponto. Lado do triângulo. Tem muita gente que lembra com a percepção assim, ó, 2, 3, 4. 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2, 3, 4. Tá? Então, você tem os valores, só substitui. Não tem erro. Detalhe, uma vez que seu triângulo ele é equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Turma, se você for calcular o perímetro não fica L mais L mais L? Fica. Então, o seu perímetro ele seria dado por 3L. Veja bem, se eu forneço o perímetro, eu consigo encontrar o valor do lado se eu passar esse 3 dividindo. Beleza? Essa é uma percepção que em diversas questões tem caído. Então, ficaria P dividido por 3. Beleza? Esse aqui você aplica realmente em triângulo equilátero. Vamos fazer um exercício para você ver como que realmente isso aqui tem uma certa facilidade de cair na prática. Então, vem comigo aqui que a gente vai fazer. Olha essa questão. Para a festa junina do bairro onde mora, Jairo, o presidente, ele propõe 2 tipos de bandeirola. O primeiro tipo ele tem o formato de um quadrado de 5 centímetros de lado. Turma, aqui apesar da gente não estar falando de quadrado, mas eu vou comentar, tá? Lembra que quadrado ele é uma figura regular. Então, todos os lados têm a mesma medida. A área, porque eu sei que vai precisar, a área de um quadrado é base vezes altura, L ao quadrado. Como o meu lado é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Só que ali não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, onde você tem 25. Como é uma medida de área, a unidade de medida ela fica elevada ao quadrado, beleza? Então, é comum porque você está multiplicando centímetro vezes centímetro. Vamos continuar. O segundo tipo ele deve ser um tipo triangular em formato de triângulo isósceles, de modo que a base deve ter a mesma medida do lado da bandeirola. Então, assim, ó, eu vou considerar que esses lados são iguais. Então, o lado que não é igual é chamado de quê? Olha a percepção que a gente já viu lá em classificação. De base. Só que a base desse triângulo tem que ter a mesma medida da base do quadrado. 5. Continua. Ele está te perguntando assim, ó, qual deve ser a altura da bandeirola triangular, de modo que as áreas sejam iguais. Turma, a altura da bandeirola, ele tem que vir desse vértice aqui, ó. Como a altura ela é um segmento relativo, então ele vem do vértice A em relação à base. Ponto.
Beleza? Isso aí que você vai acabar considerando. Então, o que eu estou querendo descobrir é essa medida H. Mas para isso a questão falou assim, ó, a área do quadrado é igual à área do triângulo. Turminha, qual que é a área do quadrado? Base vezes altura, a gente viu que dá 25. Qual que é a área do triângulo? Turminha, a área do triângulo, como ele é isósceles, eu posso utilizar base vezes altura dividido por 2. Sem problema nenhum, eu posso passar esse valor multiplicando, não pode? Pode. Então, ficaria assim, ó, base vezes altura, e eu já tenho o valor da base, tá? A gente vai utilizar. Então, ficaria, ó, B vezes H igual a 50. A minha base, eu tenho 5. Se eu passo esse 5 para o outro lado dividindo, H é 50 sobre 5, 10 centímetros, porque é um segmento que você consegue medir. Nesse caso, a resposta é a letra E. Tranquilo? Turma, para a gente finalizar, rapidamente você vai notar mais uma área que pode ser cobrada, beleza? Em algumas situações, turma, você vai perceber que o triângulo ele fornece apenas dois lados. E uma vez que eu tenho dois lados, eu gero uma abertura. Então, eu tenho dois lados e eu tenho o ângulo entre eles. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, em um triângulo qualquer de vértices ABC e eu te forneço essas duas medidas. Ó. Eu coloco aqui, por exemplo, medida C e esse lado A. Entre C e A, percebe que você tem essa abertura. Turma, eu posso chamar de θ. Se eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, a área vai ser a multiplicação dos lados, certo? Você vai ter a multiplicação dos lados vezes o seno do ângulo, tá bom? Você tem o seno do ângulo, que no caso, o ângulo fornecido, ele é um ângulo qualquer. Mas, turma, ele é um ângulo qualquer dentro de uma perspectiva onde você tem que a soma dá 180, tá? Seno é uma razão trigonométrica. Opa. Seno é uma razão trigonométrica. E nesse caso, turma, eu tenho que saber um negócio chamado ângulos notáveis. A gente já vai comentar, porque aí a gente já vai finalizar. A vezes C vezes seno de θ dividido por meio. Tá bom? Tem que ter essa divisão por meio. Ian, e se a questão tivesse fornecido essa medida e essa medida? Consequentemente, ele teria que te fornecer esse ângulo daqui. Aí você faria a multiplicação dos lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Rapidamente, os ângulos notáveis, quando eu falo, que você de fato deve saber, e uma vez que a gente está utilizando essa relação do seno, é assim, ó, turma. 30, 45 e 60. Eu estou apenas aqui. Se você pega essa razão trigonométrica de seno de 30, você vai substituir por meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 é raiz de 3 dividido por 2.
beleza? Fica de olho, porque se você encontrar, e vai encontrar, né, um desses 3, no lugar disso daqui, você vai substituir por essas relações que a gente acabou de comentar com você. Beleza? Show de bola! Vamos finalizar com a questão? Claro! Porque meu aluno tem que gabaritar geometria. Turminha, a questão, ela vai falar assim, ó. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado, e aqui, ó, quando ele fala metro quadrado, é um sistema de medida em relação à área. Então, você sabe que esse valor aqui, ó, é por área. Calcule o valor gasto nesse patrimônio. Turma, ele te deu um triângulo onde você tem o valor da base, você tem o valor da altura. Se você tem a base e você tem a altura, é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Isso aqui é 150 metros quadrados. Só que você vai ter que pegar esse valor de 150 e multiplicar por R$ 9,23. Então, eu venho aqui e multiplico por 9,23, porque isso é o preço do metro quadrado. Resposta correta, letra B. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Já curte, comenta, compartilha, manda sua dúvida. Não deixe de mandar a sua dúvida, tá bom? Estarei esperando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!